Eu sei que a vontade de Jesus é sempre nos levar mais profundo nele. Eu acredito que até o dia dele voltar, ou o dia de nós irmos para ele, sempre terá algo para a gente descobrir em Deus, descobrir na sua palavra, descobrir no Senhor Jesus. Eu queria que, sei que não der para abrir, mas eu vou falar com você hoje em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. Eu sei que você já ouviu talvez muitas mensagens sobre esse texto, sobre esse capítulo, muita coisa. Eu quero que você guarde isso aí na sua cachola aí, mas que você abra a tua visão espiritual para uma parte que eu quero falar nessa noite. Mas antes de começar, quantos aqui já assistiram aquele filme Coach Carter? Será só eu assistir isso aqui, gente? Coach Carter, de basquete. Quem? 1, 2, 3, 4. Com Samuel L. Jackson. Lembrou agora? De basquete. Aquele filme ele é muito interessante. Ele fala da história do Ken Carter, que é o treinador, o professor, que é representado pelo Samuel L. Jackson. E ele é um vendedor de artigos esportivos, ele tinha uma loja. Então ele é convidado para treinar o seu time de escola. O time a qual um dia ele participou, a escola a qual ele estudou, ele volta para ser o professor de educação física, se assim podemos dizer, o professor de basquete. E quando ele chega naquela escola, os jovens daquela escola, eles estão perdidos na violência, nas drogas e todos os tipos de coisas erradas que você pode imaginar aí, rebeldia. E aquele treinador, ele vem com um método diferente. No primeiro dia de aula, ele vai encontrar os alunos do time, ele chega com um contrato. Nunca tinha acontecido isso na escola. E ele pede que todos os alunos leiam o contrato e depois, se concordar com os termos, assinem como estivesse firmando um compromisso. E lá nesse contrato fala que para eles jogarem basquete, eles vão precisar mudar a sua forma de se vestir, o seu comportamento, a forma como eles falam, como eles tratam as pessoas. Vão precisar ser pessoas obedientes e vão precisar ser bons alunos, porque ele não estava preocupado simplesmente em ter um bom time de basquete, ele queria gerar bons cidadãos. E aí eles assinam, e aí começa toda aquela mudança na escola. E os alunos ficam meio com receio, porque ele é um bom treinador, ele é rígido. Então ele cobra que algumas coisas precisam ser alteradas do comportamento da galera. E no início a galera não quer mudar muito. No início a galera não quer aceitar muitas ideias do treinador. Mas com o passar do tempo, eles vão se dobrando ali, se rendendo ao contrato, às ideias do treinador. E o time começa a decolar. Então o time é campeão e tal, tem vitória. E o bacana de tudo isso é que ele consegue pegar a galera que tinha uma forma de pensar, ele ensina princípios para aquela galera consegue se tornar bons jogadores de basquete, consegue se tornar um bom time, mas o mais importante, depois que acaba a escola, o time, eles conseguem se tornar bons profissionais. E o filme é baseado em fatos reais, é um filme muito bom, e ele fala isso. Mas o interessante é que ele chega para esse time, e ele dá um contrato. Ele diz para aquela galera, eu estou aqui, eu quero ser campeão, quero jogar com vocês, mas para a gente chegar nesse objetivo, algumas coisas vão ser necessárias ser retiradas da vida de vocês. E a galera que estava ali acostumada, realmente sente um choque, um impacto. Mas a partir do momento que eles começam a deixar algumas coisas, a vida deles começa a ser alterada. E eu quero entrar em João 13, trazendo a ideia desse filme para você. Vamos ver se você consegue entrar na minha mente. João 13 diz assim:
no versículo 1 ao 10. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugou com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Então respondeu Jesus: o que eu faço, não sabes agora, mas compreenderás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, tu não tens partes comigo. Então respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar-se, senão os pés. No mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Glória a Deus. Amém. Como eu falei para vocês, João 13 é uma mensagem muito pregada. A gente usa muito esse texto para falar de como Jesus se diminuiu, de como ele serviu os discípulos. E isso é uma verdade. Ele fez isso porque na cultura dos judeus, quando naquele tempo não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, não tinha nada, só tinha um jumentinho. Mas a maioria das pessoas, elas andavam de pé. E quando elas chegavam nas casas das pessoas que elas iam, o servo, ou seja, o empregado, o dono daquela casa, se dobrava e ia lavar os pés do visitante. Então aquilo ali realmente foi uma atitude de servo. Realmente Jesus, ele estava mostrando ali qual era o verdadeiro intuito do Evangelho, que os seus discípulos foram chamados realmente para servir. Só que eu quero que a gente olhe esse texto hoje de uma forma diferente. E em primeiro lugar, eu quero que você tenha em sua mente 4 coisas. Para a gente entrar nessa mensagem, você vai ter que pensar essas 4 coisas comigo. A primeira: Jesus, ele tinha um legado, ele tinha uma missão para deixar para aquela galera antes de ir ao Pai. Jesus amava a humanidade. Jesus amava os seus discípulos. Como a própria Bíblia fala aqui no capítulo 13. Mas Jesus, ele tinha uma missão, que era o quê? Que era religar a humanidade a Deus, religar o homem a Deus. E isso só poderia acontecer através de Jesus. Então eu quero que você pense aí, cara. Jesus tinha uma missão, e a grande missão dele era religar a humanidade a Deus. A segunda coisa, que isso só poderia acontecer de o homem, a humanidade, se religar a Deus, se as pessoas conhecessem Jesus plenamente. Afinal, João capítulo 14 diz que ele é o caminho, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então eu quero que você pense isso comigo. Pois qualquer pessoa, os discípulos, só poderiam manter um relacionamento com Deus através do conhecimento de Jesus. Então, a primeira coisa é, Jesus tinha um legado, uma missão. A segunda coisa, para que a humanidade conhecesse a missão, o legado, ela precisava conhecer Jesus. A terceira coisa que eu quero que você pense comigo: conhecendo Jesus, as pessoas que foram chamadas para isso, ou seja, os discípulos, precisavam compreender essa missão com uma real totalidade. Ou seja, os discípulos foram chamados para levar adiante aquele legado de Jesus, a missão de Jesus, que só poderia ser possível se eles conhecessem Jesus totalmente. E conhecendo Jesus totalmente, eles poderiam saber a sua missão, a sua vocação. E a sua vocação era o quê? Era espalhar o Evangelho.
era levar a missão de Jesus Cristo. Só que os discípulos aqui, a galera aqui, eles não estavam tão conectados com Jesus. Em Mateus capítulo 22, versículo 24, fala que eles começaram a discutir entre si quem deles era o maior, ou quem seria o maior. Porque, como eu já falei várias vezes aqui, eles olhavam para Jesus e pensavam que Jesus ia levantar um exército, ia guerrear contra Roma, e ali ia libertar o povo de Israel. Então o pensamento deles era, cara, quem será o maior? Quem vai receber o melhor cargo quando Jesus conseguir conquistar tudo? Quando Jesus se revoltar contra Roma? Só que a grande questão aqui não era isso. Essa não era a missão. Esse não era o legado que Jesus queria deixar para eles. A quarta coisa, eles só poderiam realizar a missão de Jesus, o legado de Jesus, se eles estivessem totalmente limpos do mundo e de suas influências, e também de suas vontades. Ou seja, não bastava ser chamado, não bastava ter uma vocação, não bastava caminhar com Jesus, não bastava ser discípulo de Jesus, se eles não permitissem que o homem velho morresse dentro deles, se eles não permitissem que algumas coisas fossem alteradas dentro deles. E essa noite eu quero falar isso para você. Eu acredito muito naquilo que Jesus é para você. Eu acredito muito naquilo que Jesus deseja viver com você e fazer através de você. Mas para que algumas coisas aconteçam em nossa vida, nós precisamos deixar algumas coisas também para trás. Vamos observar algumas coisas. Já havia 3 anos que eles caminhavam com Jesus, ou seja, eles tinham muitas experiências com Jesus. Eles tinham vivido muitas coisas com Jesus. Eles não eram qualquer pessoas. Se fosse trazer para a nossa realidade hoje aqui, eles eram alguém que vinha para a igreja, que tinha um momento de comunhão com Jesus, na célula, no culto. Então, trazendo para a nossa realidade, eles eram uns bons crentes, se assim podemos dizer. Outra coisa que nós podemos observar nesse texto, é que eles estavam na mesa. Quando Jesus parou de cear e foi lavar os seus pés, eles estavam na mesa. Mesa representa comunhão, lugar de relacionamento. Então, além de eles caminharem com Jesus, além de eles terem experiências com Jesus durante 3 anos, eles eram os discípulos que se assentavam na mesa, que mantinham um relacionamento, que tinham uma comunhão íntima com Jesus. Mas mesmo vivendo essas coisas com Jesus, foi necessário que os seus pés fossem lavados, que a poeira fosse retirada. A poeira neles, no caso, era o pensamento de quem era o maior. A poeira nos discípulos era a forma como eles viam Jesus. Não viam Jesus como o Messias, o Cristo, mas via Jesus como aquele que poderia causar uma revolução. A poeira neles é porque eles estavam preocupados entre si de qual seria o maior entre eles. Então existia algo que precisava ser retirado para que Jesus pudesse ser plenamente e para que a missão de Jesus entrasse em seu coração plenamente. Então algo precisava ser alterado. Só que em nós, essa poeira nos pés pode representar várias outras coisas que precisam ser retiradas. O caso dos discípulos era esse que eu acabei de falar. Mas talvez em nós existe algumas coisas que precisam ser alteradas e que Jesus precisa retirar. Viaja comigo no texto. Jesus retirou a poeira dos pés de alguém que se assentava na mesa com ele. Jesus retirou a poeira dos pés de pessoas que mantinham um relacionamento com ele. Então não era de alguém estranho, era alguém que estava ali íntimo com Jesus. E o interessante desse texto é que Jesus não chega e fala assim: olha, vocês são um bando de pecador nojento, sem vergonha, estão pecando demais, a motivação toda errada, vai embora todo mundo e acabou. E eu vou chamar outros 12, não. Jesus, ele, em uma atitude simples de servo, ele tenta ministrar o coração dos discípulos. E nessa noite, eu quero falar isso para você. Eu não quero que você saia da mesa da comunhão.
Não quero que você deixe de se relacionar com Ele. Mas eu quero que você olhe para dentro do seu coração e perceba a poeirinha que precisa ser tirada, que precisa ser retirada da sua vida nessa noite, para que você possa carregar a missão de Jesus, o legado de Jesus, e possa conhecer Jesus a cada dia mais profundamente. Mas veja comigo, bom, um negocinho tangedozinho não pode acabar não. E Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, come here please, vamos lá, preciso lavar os seus pés. E o versículo 6 diz que quando Jesus se aproximou de Simão Pedro, ele lhe disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Aqui tem um pronome tu, e ele está aí bem enfático. Ou seja, Pedro está falando assim para Jesus: Jesus, tu quer lavar os meus pés? Tu? Mas por que você quer lavar os meus pés, Jesus? Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu preciso limpar alguma coisa em você, cara. Eu preciso retirar alguma coisa em você. E a reação de Pedro foi: Senhor, o que você quer tirar de mim? O que o Senhor precisa alterar em mim? E o interessante é que no versículo 8 ele disse Pedro: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Tu nunca me lavarás os pés. Trazendo para a nossa realidade hoje, muitas vezes Jesus se dobra aqui, senta com a gente e diz assim: meu filho, amo você, estamos juntos, vamos lá. Não, eu estou contigo aí nessa luta. Meu filho, eu tenho grandes propósitos com você, sabe? E a gente viver algo extraordinário, eu e você. Mas também eu tenho uma missão para você. Mas meu filho, você precisa tirar isso aqui. Meu filho, você precisa retirar isso aqui, porque isso aqui está com muito excesso, isso aqui não faz bem para você. E muitas vezes quando Jesus fala isso para nós temos a mesma reação de Pedro. Nós dizemos: tu quer que eu tire algo? Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo aqui. E muitas vezes não é nem Jesus, às vezes Jesus usa esse teu líder aí. E acredite, Deus usa o teu líder. Se Deus usou uma jumenta aqui na Bíblia, com certeza Ele usa teu líder. E muitas vezes o teu líder chega para ti e fala assim: cara, você está benção e tal, mas isso aí tem excesso, cara. Vigia nisso aí. E muitas vezes a gente pega e fala assim: o que? Tu está me dizendo para me retirar algo da minha vida? E sem perceber, nós temos essa atitude de Pedro. E ainda dizemos assim: não, nunca lavará os meus pés. Ou seja, eu nunca vou fazer isso. Nunca que eu vou precisar abrir mão disso aqui. Você está doido? Só que muitas vezes algo precisa ser retirado em nossas vidas. E a gente vê esse texto de Pedro aqui, e a gente até entende um pouco Pedro, Eu vejo que ali está uma mistura de humildade, porque ele não queria que Jesus fizesse aquele serviço de servo, mas também tem um pouquinho de orgulho, porque ele coloca condições para Jesus. Ele fica ali grilado porque Jesus é o mestre, mas também ele coloca algumas condições. Ele queria impor que Jesus fizesse algumas coisas. É tão interessante quando Jesus ele fala assim: Jesus, tu não vai lavar meus pés não. E Jesus diz para ele: se eu não lavar os teus pés, maluco, tu não tem parte comigo. Aí ele: Jesus, pois ok, lava também a cabeça, a orelha, o pé, lava tudo. Ou seja, ele queria colocar condições para Jesus, sabe? E muitas vezes, sem perceber, na nossa caminhada, nós colocamos condições para Jesus. Muitas vezes, sem perceber e até percebendo, nós colocamos condições. Jesus chega para você e fala isso: meu filho, muda um pouquinho isso aí que você está fazendo, que isso aí está feio demais. Jesus: só se eu passar de ano. Só. Se não, não é Jesus, é o diabo. Aí Jesus chega assim: minha filha, cobre mais as pernas assim, minha filha. Guarda assim para o teu marido, se veste mais assim, mais crente. Jesus, só.
Então muitas vezes, a gente leva uma vida de condições. Acontece ou não acontece essas coisas? De a gente botar Jesus na parede e dizer assim: Jesus, só faço isso se isso acontecer. Mais ou menos isso. Não sei que com você é assim, comigo era assim. Deus falava para me entregar uma palavra no início da caminhada, eu ficava morrendo de medo. Será que é eu? Será que é Deus? Será que é o diabo me enganando? E eu ficava naquela, eu dizia assim: Senhor, eu só vou se o Senhor fizer isso aqui. Sei que Deus olhava lá de cima e falava assim: ah, nenenzinho. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos caminhando com Ele, nós estamos sentando na mesa com Ele, vivendo um relacionamento com Ele, somos discípulos dEle, mas quando Ele pede algo de nós, que nós precisamos retirar alguma coisa que não o agrada, a nossa resposta às vezes é colocar Jesus na parede e dar condições para Ele. E isso é errado. Por isso que não adianta ser apenas discípulo, não adianta apenas sentar na mesa, se eu não aceitar que Ele é o meu Senhor em todas as áreas da minha vida. E quando isso acontece, a gente se esquiva, a gente questiona, a gente não quer ouvir por aquilo que nós achamos ou por aquilo que nós acreditamos. E bem aqui entra muitas coisas. Entra o pecado. Eu sei que quando a gente fala de pecado, a gente já pensa na área da imoralidade, pornografia, masturbação, essas coisas. Mas não. Às vezes Jesus vai dizer para você, vai chegar assim: meu filho, pare de se masturbar. Ou às vezes Jesus vai dizer para você assim: minha filha, pare de mentir. Meu filho, pare de roubar. Minha filha, pare de ser orgulhosa. Meu filho, pare de se achar tanto, de ser egocêntrico. Ou minha filha, tenha um caráterzinho parecido com o meu. Às vezes Jesus vai sentar conosco e vai pedir algumas coisas para nós. E se Ele é o nosso Senhor, nós não podemos colocar condições. Nós precisamos aceitar. Ou muitas vezes, quando nós não colocamos condições, quando nós não botamos Jesus na parede, a gente dá umas respostazinhas de migué. Não, Senhor, tu é o meu Senhor, eu vou fazer. Não, Senhor, eu vou abrir mão disso aqui. Não, Senhor, eu vou deixar. E o tempo vai passando, e muitas vezes as coisas não acontecem como Jesus quer. E muitas vezes o meu relacionamento com Jesus não é Ele que dita as regras, mas na verdade sou eu que dito as regras. Interessante que sábado passado o pastor Ricardo pregou uma mensagem muito boa. Vou até falar com ele um dia para ele pregar aqui para vocês. Jesus, rei, sacerdote e profeta. Muito bom. Muito boa mensagem de como Jesus é na nossa vida e de como Ele precisa ser. Ele precisa ser rei, sacerdote e profeta. Porque muitas vezes nós queremos conduzir o nosso relacionamento com a pessoa de Cristo. Talvez, na maioria das vezes, a gente nem percebe. Mas às vezes, a gente não está inclinado a ouvir o que Jesus está falando. Lembre muito bem das minhas experiências com Jesus no início da caminhada. Eu, como todo jovem, gostava de jogar um videogame, antigo Play 2. Hoje eu tenho um Play 3, mas com fé em Deus e em Jesus Cristo vai chegar ao 4. Mas eu tinha um 2, tempo do controlezinho lá, ó. E eu, já disse aqui, eu acho, meu herói preferido de todos os desenhos animados é o Homem-Aranha. Isso aí, você está sabendo. A gente for naquele, sabe ou não sabe? Eu gosto muito do Homem-Aranha. Por quê, pastor? Não sei, eu gosto, é eu que gosto. E aí eu comprei o jogo do Homem-Aranha. Fui lá, comprei o jogo do Homem-Aranha, todo empolgado. Nesse tempo a tribulação era grande, eu pagava a faculdade, comprava comida lá para casa, botava gasolina e não sobrava nada. Então o CDzinho original era complicado. Gente, isso aqui é para mim, isso aqui sou eu, você não é obrigado a essas coisas. E aí eu comprei meu CDzinho. Cheguei todo animado, nesse tempo eu tinha a broizinha amarela.
Chamava ela até de Ana Hickman, lourona. Sentei na Ana Hickman e fui para casa. Botei meu CDzinho e comecei. E era bom demais. Parecia que eu estava... E o Espírito Santo falou comigo: Juninho, Eu fiquei assim: será que é minha mãe? Juninho, E foi o Espírito Santo: meu filho, você quer ser todo certinho, e você sabe que isso aí é meio erradinho, né? Você foi lá, pagou o dinheiro, forçou o cara, não, forçou não, mas fez com que o cara pirateasse ali e tal o jogo. Você nem comprou o original, Júnior, você está na bandidagem, mano. E eu fiquei assim: será que é o Espírito Santo? Eu sei que no fim das contas, peguei meu CDzinho do Homem-Aranha, até hoje eu lembro. Botei na sacolinha daquele supermercado daqui da cidade, quase chorando, botei lá fora e entrei. Eu sei que é simples, é bobo. É simples, é bobo. Mas eu estou dando um exemplo para você, de que muitas vezes nós queremos sentar na mesa, nós queremos ser discípulos, nós queremos ter um relacionamento íntimo, mas às vezes não queremos que algumas coisas sejam retiradas da nossa vida. E eu vou dizer algo para você: para a gente ter esse relacionamento íntimo e estreito com Ele, nós temos que ter um coração totalmente inclinado a obedecer a Ele. Eu vou ensinar uma técnica para você. Vamos ver se responde de novo. Qual é o maior medo que o pastor tem? De errar, é verdade. Tenho medo de errar demais, tenho medo de sair da vontade de Deus, sou medroso para isso aí. Então todas as vezes que eu tenho algo, eu chego lá no banheirinho da misericórdia, mas não é por causa do cheiro não, é por causa da graça de Deus. Chego nele e começo: Senhor, isso aqui, e boto na balança, está certo, está errado. Senhor, isso aqui, o que o Senhor acha? Senhor, eu acho isso, mas o Senhor, o que o Senhor acha? E eu espero o Espírito Santo falar comigo. Por quê? Porque eu não quero manter um relacionamento aonde eu dito as regras. Eu não quero manter um relacionamento aonde eu digo que estou com Ele, mas faço todas as vezes a minha vontade. Não, isso não é relacionamento. Eu não quero isso. E da mesma forma, Jesus deseja viver isso com todos nós. É por isso que Ele chamou Pedro e falou assim: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. E eu vou dizer algo nessa noite para você. Essa mensagem não é para te acusar, não é para jogar um peso em você, mas é para mostrar para você que esse doce Jesus quer continuar na mesa com você, quer continuar comendo aquele Subway com você, quer viver de relacionamento com você. Essa mensagem é para isso, para você perceber que algumas coisas vão ser necessárias você retirar da sua vida, e que algumas escolhas você vai ter que fazer. E eu quero te fazer umas perguntinhas. A primeira pergunta é: Jesus é bom? Sim ou não? Sim. Jesus ama você? Sim ou não? Ah, muito bem, então inteligente. Jesus deseja manter um relacionamento com você? Sim ou não? Jesus deseja revelar o Pai para você? Sim ou não? Sim. Mas também Jesus nos chama para compreendermos a necessidade de que algumas coisas devem ser deixadas para trás. Versículo 7, Jesus fala assim para Pedro, no meio do diálogo deles, ele fala assim: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Isso é muito forte. Sei que a gente passa muitas vezes pelo texto ali, a gente não vê algumas coisas, mas isso é muito forte. Pedro começa a conversar com ele ali: Senhor, tu não lava. Senhor, se tu lava, faz desse jeito. E Jesus dá essa resposta para ele: Pedro, agora você não entende, mas vai chegar o tempo que você vai entender, porque eu estou lavando os teus pés. Tem momentos da nossa vida
que nós não vamos compreender algumas coisas que Jesus vai pedir para nós. Tem momentos na nossa vida que nós não vamos compreender quando Jesus pedir para que nós retiremos algumas coisas da nossa vida, do nosso coração. Mas agora, talvez você não entenda, mas futuramente você pode entender. Diga assim: isso é bom. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Porque muitas vezes nós vamos ter que renunciar a algumas coisas que para nós vai ser difícil. Assim como Pedro estava ali sem entender. Às vezes vai chegar situações na sua vida que você também não vai entender, que você não vai compreender. Mas se você obedecer, descansar em Deus, futuramente você vai entender. Por exemplo, hoje eu estou aqui, 30 anos, rostinho de 17, corpinho de 15. Mas foi muito difícil chegar aqui, não foi fácil. Abri mão de muita coisa. Tinha coisas que eu não entendia, mas que eu tinha que abrir mão. Mas depois que passa um tempo, e você começa a viver algumas coisas, e ver algumas coisas, aí você começa a compreender o versículo 7 do capítulo 13. Você não compreende agora o que estou fazendo, mas mais tarde você entenderá. Tem coisas na nossa vida que Deus nos pede que não é pecado. Tem coisas que são pecados. Tem coisas que realmente precisam ser retiradas da nossa vida. Mas tem coisas que não vai ser pecado, e a gente vai ter que abrir mão. Tem coisas relacionadas a sentimentos e comportamentos, e a gente vai ter que abrir mão. Tem coisas que não tem nada de errado, mas Jesus entende que não é perfeito, e nós vamos ter que abrir mão. Por quê? Porque Ele sabe o que é perfeito, o que é agradável para mim e para você. Romanos capítulo 12, do versículo 1 e 2 diz assim: portanto, o apóstolo Paulo falando, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Paulo fala sobre o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Jesus diz o que no versículo 7? Agora você não consegue compreender, mas lá na frente você vai entender. Então, existe a vontade perfeita de Deus para nós. Existe o desejo perfeito de Jesus para nós. Só que para nós vivermos algumas coisas em Jesus, nós vamos ter que fazer um sacrifíciozinho. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos ter que ter uma vida de cruz. Nós vamos ter que decidir viver uma vida de santidade. E eu repito, santidade não é só relacionado à área sexual. Não é só isso. Santidade é tudo que faz parte, que foi o que eu falei. Caráter, orgulho, vaidade. Essas coisas nós vamos ter que abandonar para viver em santidade perante o Senhor. Nós temos que ter uma vida onde nós não podemos nos conformar com a ideia desse mundo. E precisamos renovar a nossa mente todos os dias, para que aí sim possamos viver a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então muitas vezes, obrigado Espírito Santo, quando Jesus nos pede para abrir mão de alguma coisa, não é que Ele não nos ama, não é que Ele é ruim, não é que Ele é um ditador, não. É porque Jesus, como eu falo sempre para vocês, Ele é o cara que tem os olhos de esperança. E Ele sabe o destino que tem para nós. Por exemplo, essa semana uma pessoa chegou para mim assim e começou a me questionar sobre namoro, sobre relacionamento. Que nós temos um princípio aqui na nossa rede, né?
que a galera ali que tem dos 12 anos até os 18, nós temos o princípio de não namorar, de esperar em Deus. É um princípio. Talvez muitas vezes chega aí, você não pode namorar, chá! E parece que é uma regra assim para te botar na cruz e pregar os martelos, tá, tu não pode, feliz, tá, não. É um princípio que vai servir para te proteger. Por quê? Porque se você beija em cima, meu queridinho, vai ligar embaixo. E se ligar embaixo, já era. Então, na verdade, é algo que parece o quê? Ruim. Mas na verdade é uma proteção. Eu estou trazendo esse exemplo para nós aqui porque é a nossa realidade. Muitas vezes você está aqui, 15 anos de idade, na flor da idade, lindo e cheiroso, usando o perfume da Renaudet. E a menina cheia da Mary Kay, maquiada que tu não vê um cravo. E aí você se encontra e vê um fogo da paixão dentro do Espírito. E chega para o líder, ai líder, nossa, não tem uma espinha. Ai, é tão cheiroso. Não sabe que ele está naquela fase de macaco sapecado, fedido. Enfim, e às vezes quer apressar as coisas. E o líder chega, né? O pastor, meu filho, calma aí, espera um pouquinho. Vamos estudar, né? Vamos buscar em Deus. Vamos sentar na mesa com Jesus. Vamos descobrir quem você é em Jesus e tal. Quando chegar na fasezinha lá do escolhe, você decide. Aí a pessoa, E às vezes da mesma forma é Jesus. Jesus vai chegar para a gente e dizer assim, Christian, cara, Christian, meu filho, um exemplozinho, outro exemplo para ficar mais assim. Meu filho, corta esse cabelo mais assim, legalzinho. Nada contra o seu cabelo, meu filho, é bonito. Só um exemplo. E o Christian, não quero. Às vezes Jesus vai chegar e vai pedir algumas coisas para nós. E a gente pensa assim, meu Deus, que ditador, que homem nojento, que homem ruim. Aqueles cabelos grandes no filme era só ilusão. Não, não é. Ele tem um perfeito para nós. Ele tem a vontade perfeita para nós. Só que para nós vivermos a vontade perfeita, algumas poeirinhas precisam sair do nosso coração. Algumas poeirinhas precisam deixar de ser prática da nossa vida. E nós precisamos permitir que Jesus lave os nossos pés, para que tudo aquilo que é sujo, que é ruim, possa ser retirado. E a gente possa se lançar e viver essa perfeita vontade dEle. Pastor, e como eu faço para permitir que Jesus retire as poeirinhas da minha vida? A resposta é muito simples. Viver uma vida no Espírito. Meu Deus, é mesmo, pastor? Eu já sabia disso. Vou te dar uma revelação aqui inacreditável. Nunca ninguém viveu essa revelação que eu vou dizer agora. Anota aí, porque isso aqui vai mudar a tua vida. Pode dizer aí, Jesus. Pastor, como é que eu faço para me abrir mão do mundo? Pastor, como é que eu faço para abrir mão do pecado que está dentro de mim? Olha o pecado nojento, que eu luto com ele me derruba. Pastor, como é que faz para mim abrir mão do orgulho? Como é que faz para mim abrir mão da vaidade, da mentira, do roubo? Jesus, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Viver uma vida no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz assim: digo porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, para mim não fazer a vontade da carne, eu preciso ser cheio do Espírito. Para mim não fazer escolhas carnais na minha vida, eu preciso caminhar com o Espírito. Eu preciso ser alguém que o Espírito Santo conduza a minha vida. Eu preciso ser alguém que eu não tenha
as minhas próprias vontades, mas eu decido seguir a vontade do Espírito Santo. Porque Jesus está na terra, Jesus está no céu sentado ao lado direito de Deus, mas o Espírito Santo está aqui para nos ensinar todas as coisas, para nos conduzir, para apontar o caminho. Então, para mim vencer tudo isso, para que as poeirinhas saiam da minha vida, eu preciso caminhar com o Espírito. Pastor, como é que faz essas coisas, pastor? Como é que caminha com o Espírito, pastor? Amarra a pulseirinha, faz um propósito, o que é? Segura que eu vou te dar a maior revelação dos últimos tempos, de como você transformar a tua vida. Está preparado para anotar? Gente, a primeira coisa, são duas coisinhas simples. A primeira, viver uma vida no secreto, de oração, adoração. Ah, pastor, eu já sei. Gente, para mim iniciar uma vida e caminhar ela no Espírito, eu preciso ter uma vida no secreto, de oração e adoração. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 19 diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixe encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vive algo no secreto. O problema da nossa geração é que a gente quer viver algo para todo mundo ver, e às vezes não quer viver algo no secreto. E se a gente não vive algo no secreto, não tem como nós termos uma vida no Espírito. É muito simples, gente. Todo dia eu parar de manhã, de tarde, de noite, eu não sei qual é o melhor tempo para você, se trancar dentro do seu quarto, no banheiro, no quintal, em cima de um pé de manga, eu sei lá. Mas algo que é necessário para nós termos uma vida no Espírito, algo que é necessário para que as poeirinhas sejam retiradas do nosso coração, é ter esse tempo de comunhão com Jesus. É sentar, parar e conversar com o Espírito Santo. E conversar com o Espírito Santo não é só você falar, mas é você falar, você ouvir, é ter um diálogo. A outra coisa, outra grande revelação para você ter uma vida no Espírito, anota aí que essa aqui você nunca ouviu: meditar na palavra de Deus. Leitura, devocional diário. Ah, pastor, isso aí eu já sei. Às vezes a gente sabe tanta coisa, mas a gente não faz. A gente sabe, às vezes tem que fazer tanta coisa e não faz. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Repetir de novo, talvez ninguém entendeu. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É simples, cara. É simples, sabe por quê? Muitas vezes a gente fala assim: a lei é ruim, a lei não serve para nada, porque nós estamos no tempo da graça. E nós estamos no tempo da graça, graças a Deus por isso, né? Não estava aqui. Só que em Romanos fala que a lei, ela serve para ensinar o homem, mostrar ao homem, revelar ao homem o pecado, aquilo que é errado. Então, como eu vou tirar a poeirinha? Como a poeirinha vai sair do meu coração? Como aquilo que me proíbe de viver a plenitude da vontade de Deus vai ser alterado na minha vida? Vivendo no secreto, em oração, em adoração e meditando na palavra de Deus. Porque a intimidade com o Espírito Santo, a intimidade com a palavra de Deus, vai me revelar quem eu sou e aquilo que precisa ser alterado. A palavra, ela tem essa capacidade de alterar algo na minha vida. Para vivermos a plenitude, para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos carregar esses dois princípios na nossa vida. Nós precisamos andar de mãos dadas com a palavra e ser íntimo
com o Espírito Santo. Só assim eu vou retirar as poeirinhas. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver duas pessoas aqui que andam muito colada aqui. Cadê a Rebeca Milena, menino? Matou o culto. Tá aí a Rebeca Milena. E a Lorena Ruane tá aí? A Lorena Ruane? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Fazer um teste aqui. Lohaina, vem cá. Fazer um teste com vocês aqui. Como é fácil você viver uma vida no Espírito e tirar as poeirinhas. Sobe aí, Lohaina. Vai aparecer no vídeo hoje. Christian, vem cá. É você. Tá igual Pedro. Se não vires, não tem parte comigo. Vem cá. Fica aqui. Lohaina, igreja, Lohaina. Vem cá, Christian. Christian, eu quero que você faça assim com ela. Fecha aqui, não deixa ela ver nada. Ah, pronto. Porque foi dar um negócio ali. Lohaina, eu vou dar o microfone. Essa pessoa, ela vai falar. E eu quero saber se em 10 segundos tu consegue me dizer quem é. Fala com a Lohaina aí. Ô, Lohaina, tudo bem? Tu sabe quem é? Oi. É a Brenda. Bate palma aí. Calma. Sobe aqui. Só as duas. Sobe aqui. Gente, efeitos especiais. A Brenda foi beber água, não foi combinado. Mas, gente, o que aconteceu aqui? Estava enxergando alguma coisa? Não. Gente, o que foi que a Brenda falou? O que foi que tu falou, Brenda? Oi, diz aí. Oi. Gente, por que a Lohaina, só com oi, sabia que era a Brenda? Vamos ver se você me dá a resposta aí, reveladora, das últimas revelações do século. Por quê, gente? Porque tem intimidade. Eu, pelo menos, quando eu vejo uma, sempre eu estou vendo a outra. Nas fotos, nas redes sociais, pode estar todo mundo, mas está as duas. Está aqui ela, a Zaninha, está as duas. Isso é o que? Relacionamento, intimidade. Quando você tem intimidade, você conhece a voz da pessoa, sim ou não? Obrigado, uma salva de palmas. Brenda na próxima. Pastor, como eu retiro as poeirinhas da minha vida? Quando eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai dizer para mim assim: Bianca, deixa isso. Ou Bianca, faz isso. Monique, deixa isso. Monique, faz isso. Peter, Packer, deixa isso. Peter, faz isso. E se eu vivo uma vida no Espírito, através da adoração, da intimidade, da palavra, é mais fácil ou não é retirar a poeirinha? É mais fácil ou não é? Sabe por quê? Porque você vai conhecer a voz do Espírito Santo. Só que às vezes a gente vacila nessas coisas. A gente não se liga nisso. A gente quer tantas outras coisas que a gente não faz o simples, cara. Quer manter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo. Saber o que o Espírito Santo deseja para nós. E isso só vai acontecer através do relacionamento. Porque que para mim, eu consegui ouvir a voz do Espírito Santo e eu falei assim: Júnior, não faz isso, cara. Por causa do relacionamento. Por que muitas vezes você consegue fazer algumas coisas ou não fazer algumas coisas? Por causa da tua intimidade com o Espírito Santo. Então, se todos os dias eu tenho esse momento de devocional, de adoração, de intimidade, se todos os dias eu tenho esse momento com a palavra de Deus, provavelmente vai ser mais fácil para mim viver uma vida no Espírito.
E se eu vivo uma vida no Espírito, sou conduzido por esse Espírito, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo falar para mim, Júnior, tira essa poeirinha, eu não vou questionar ele, eu não vou colocar ele na parede. Por quê? Porque eu estou em comunhão com ele. Para concluir nossa ministração, como eu vou ter um estilo de vida? Primeiro, entender que eu devo andar no Espírito a todo tempo. Segundo, viver no Espírito em oração e na palavra. Terceiro, como consequência disso vem a intimidade com o Espírito Santo, com a sua voz. Quarto, se eu aprendo a escutar a voz, eu vou saber o que preciso fazer e retirar da minha vida. E quinto, e assim eu vou conhecer, fazer e ser aquilo que foi projetado no coração de Deus. Então vamos lá para concluir. Entender que eu devo andar no Espírito. 2, viver no Espírito. E eu vivo no Espírito em oração e na sua palavra. 3, como consequência de uma vida em intimidade, eu vou aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. 4, se eu aprendo a escutar a sua voz, eu vou saber o que precisa ser retirado da minha vida. E por último, e assim, vou conhecer, fazer e ser aquilo que foi projetado no coração de Deus. É isso que nós precisamos, para que as poeirinhas sejam retiradas em nossas vidas.